Queridos, a palavra de Deus está em 2 Crônicas, capítulo 5, do versículo 1 ao 14. Eu quero ler com você esse texto e meditar rapidinho na palavra do Senhor nessa noite, para que nós absorvamos os ensinos, apliquemos na nossa vida e tenhamos a nossa vida transformada, né? De glória em glória, como a palavra do Senhor diz, amém? 2 Crônicas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Você, só para a gente interagir, você que achou na sua casa aí, coloca nos comentários, glória a Deus, coloca assim, aleluia, amém? Nós já vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite, amém? Todos encontraram? Glória a Deus, vamos ler. Diz assim: assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de seu pai Davi, a prata e o ouro, e todos os vasos, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Versículo 2: então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da casa de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas levantaram a arca, e fizeram subir a arca e a tenda da congregação, com todos os vasos sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que se não podiam contar nem numerar por causa da sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca com seus varais. Então os varais sobressaíram, para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora, e esteve ali até o dia de hoje. Versículo 10: na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram, sem guardarem as turmas. E os levitas cantores de todos eles, de Asaf, de Emã, de Jedutum e seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Aleluia! Eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos de música, né? E bendizendo ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. E a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu toda a casa. Aleluia, meu Deus, que texto poderoso. Só de ler a gente já sente a unção de Deus, não é verdade? Vamos orar ao Senhor para o Senhor falar conosco nessa noite, amém? Pai querido, Pai santo, nessa noite nós queremos ouvir a Tua voz. Nós estamos todos reunidos aqui neste lugar, reunidos nas nossas casas, para Te ouvir falar. Fala através da boca do profeta, meu Pai. Que nenhuma palavra seja, Senhor, de minha autoria, meu Pai, mas que seja o Senhor, através do Teu Espírito Santo, falando à Tua igreja. É o que eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da Sua glória. Amém e amém. Queridos, todos nós sabemos que Davi foi um grande rei em Israel, o maior rei da história de Israel, o homem segundo o coração de Deus,
O único homem na história da humanidade que Deus olhou e falou: olha, está aqui alguém que tem um coração segundo o meu coração. Ou seja, o jeito de Davi pensar, agir, sentir, principalmente sentir, é parecido com o meu, é segundo o meu coração. Então a gente começa a perceber que Davi era um homem diferenciado. E ele propôs em algum momento no seu coração construir uma casa para Deus, para que Deus viesse habitar naquela casa. E o interessante é que Deus aceita o convite de Davi e vem habitar na casa. Todavia, como Davi era um homem de guerra, ele não poderia construir a arca. Então ficou sobre Salomão a responsabilidade de edificar esta casa ao Senhor. E o Senhor fez a promessa: depois de pronta, eu vou estar lá e vou habitar na casa. Se você ler toda essa fase da consagração do templo, você vai ver promessas que Deus faz para a casa, né? Mas eu quero me ater em uma questão muito importante aqui, porque Salomão constrói a casa com ouro, pedras preciosas. Ele faz o melhor para honrar o seu pai e para honrar a Deus, porque ele entendia que Deus não era como os reis da terra, Deus não era uma pessoa qualquer, sabia que Deus era a divindade suprema e merecia ser honrado e reverenciado. E como o homem pode ser reverenciado a Deus se não entregando a Ele tudo que tem, o melhor que tem, né? No caso dessa época aqui, era o ouro, era a prata, pedras preciosas. Então a casa de Deus o templo judeu foi construído revestido de ouro, marfim por cima, ouro novamente, coisa magnífica, para que Deus viesse e habitasse no melhor que eles poderiam oferecer para Deus. Quando eu meditei nesse texto, o Espírito Santo foi falando no meu coração coisas muito importantes, significativas. Se nós de fato queremos que o Senhor habite em nós, se nós de fato queremos que o Senhor habite na nossa casa, se queremos que de fato o Senhor esteja em nossas reuniões, se de fato a gente quer que o Senhor venha, porque você leu comigo aqui, eles fizeram isso e o Senhor veio. E eu quero profetizar nessa noite: se você ouvir esta mensagem, se você aplicar esses princípios na sua trajetória de vida, sabe o que vai acontecer? A glória do Senhor vai entrar na sua vida, vai encher o teu coração, vai transformar a sua história, meu irmão. Então, Salomão consagra aquilo a Deus, e o que a gente observa nesse texto é que há um valor, eles valorizavam a presença de Deus. A primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, porque eu tenho pouco tempo: qual é o nível de valor que você dá, que nós damos para a presença manifesta de Deus? Eles valorizavam muito, eles entregaram ouro, prata, pedras preciosas, porque naquela época era assim que se fazia. Hoje o Senhor não quer ouro, prata, pedras preciosas para construir mansões para Deus, não, porque a Bíblia diz que agora Deus vai habitar no coração dos homens. Então esse lugar da habitação de Deus tem que ser magnífico, porque nós estamos falando de Deus. E quando eu falo magnífico, o Lucas até se assustou comigo aqui, né, Lucas? Olhou para mim: magnífico? Não estou falando da minha beleza não, queridos. Se fosse por isso, Deus passaria longe. Não é isso. Quando eu falo de beleza do lugar da habitação de Deus, é um coração quebrantado, contrito, sincero, honesto, limpo. Um lugar ornado para que Deus venha e faça morada. Então, um princípio importante nesse texto que nós lemos é que eles valorizavam a presença de Deus, e por valorizar, construíram algo para que Deus estivesse em honra. Qual é o ensino, pastor? Fácil de entender. Se você quer ter a presença de Deus na sua vida, você precisa valorizar a presença de Deus e preparar um lugar no seu coração, quem sabe todo o teu coração, para que Deus habite em honra. Está entendendo? Quem está entendendo o que está sendo falado aqui nessa noite? O lugar onde Deus tem que habitar é um lugar de honra. É o primeiro princípio. Eles valorizavam a presença de Deus. Eles colocaram a presença de Deus no lugar que lhe era devido. Você viu, a arca estava lá na casa de Davi. Quando construiu o templo, estava tudo preparado. Traz a arca da casa de Davi, coloca ela lá no Santo dos Santos, porque a presença de Deus tem que estar no lugar principal da casa. Sabe por que muita gente vive uma vida cristã
estou falando para crente agora, vive uma vida cristã que definha, a Bíblia é cheia de promessas, eles não conseguem tomar posse de nenhuma, é por causa disso, porque a presença de Deus está no lugar errado, ela precisa estar no lugar mais importante da casa, mais importante da vida. E eu pergunto, o Espírito Santo me impulsiona a isso nessa noite: aonde a presença de Deus está na sua casa? Aonde a presença de Deus está colocada no teu casamento, nos teus relacionamentos, no teu trabalho, na tua vida profissional, no teu ministério? A presença de Deus é a parte principal do teu ministério. A presença de Deus é a parte principal na sua casa, porque se não for, vai começar a dar problema. Está entendendo a mensagem nessa noite? Estou falando isso para você porque Deus veio na consagração do templo e Deus quer vir sobre nossas vidas, mas precisa ter um lugar preparado para a santa presença de Deus estar, e este lugar é o lugar principal. Aleluia. Segunda lição que nós precisamos entender: primeiro, eles colocaram a presença no lugar que lhe era devido, lugar principal. Segundo, eles entenderam que a presença de Deus era algo sagrado. Sagrado. Todo mundo sabe o que significa isso, essa questão de ser sagrado? É algo que é separado, santificado, principal, limpo, puro, sagrado. A presença de Deus é sagrada, o nome de Jesus é sagrado, o nome de Deus não deve ser nem pronunciado de tão sagrado que é, está na Escritura. O Espírito Santo, todo pecado é perdoado, mas se ofendemos o Espírito Santo, não há perdão de tão sagrado que é. Sabe por que muita gente não consegue desfrutar do melhor de Deus na vida, não recebe o sobrenatural de Deus sobre si? Porque não entende que a presença de Deus é algo sagrado, está acima de tudo, fora da compreensão humana. E eles entenderam neste texto que lemos que a presença de Deus era algo sagrado. Você já ouviu gente falando assim: Jesus é meu brother? Eu já ouvi gente falando assim: Deus é nosso parceiro. Parça, acho que é parça que fala, não sei. Não, Ele é a divindade suprema. Todo o universo foi criado pela sua voz. Anjos poderosíssimos que têm poder para dizimar a existência humana com uma ação apenas, em segundos destruir toda a existência humana. Quando chegam diante do trono de Deus, caem prostrados e conseguem dizer apenas uma palavra: santo, santo, santo. Ou seja, sagrado, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Sabe por quê? Para muitos a vida cristã é uma vida cristã medíocre, ou seja, na média, que não tem expressão, porque não entende que aquilo que é divino, aquilo que é de Deus é sagrado, é o poder criador de toda a criação, liberado através do nome de uma pessoa chamada Jesus. O nome de Jesus deveria ser mencionado com total respeito. Ele não é qualquer um, Ele é o princípio de Deus. Logo logo Ele estará aí, viu? Alguém precisa dizer, né? As pessoas esquecem disso. Jesus voltará para governar a terra. Sabe esse caos aí que está no mundo? A Bíblia diz que Jesus vai voltar com todos os seus anjos e reger a terra com vara de ferro. Está escrito em Apocalipse, pode ler lá. Eu não sei você, mas eu queria estar do lado de Jesus quando Ele voltar. É melhor, porque Ele vai colocar ordem naquilo que está errado. É lindo, sabe o que acontece? Eu não sei porque Deus está mandando falar isso, mas eu vou falar. A Bíblia diz que Jesus vai pegar o diabo pelo chifre. É uma analogia minha, tá? Eu estou vendo essa cena. Vai pegar o diabo pelo chifre, arrastar a cara dele no chão e jogar e prender ele lá no abismo, para que haja paz na terra, para que a malignidade seja paralisada e o governo de Deus, o reino de Deus se estabeleça na humanidade. Nesse tempo, estou saindo do contexto porque Deus está mandando falar essas coisas para alguém que está assistindo aí. Quando Ele voltar para governar, a Bíblia diz que até o leão vai passear com a corça em paz. Tamanho poder de Deus. Então,
Jesus não é qualquer um. Eles entenderam que a presença de Deus era algo sagrado, era divino, haveria respeito, reverência e submissão. Se você quer que a presença de Deus venha, se você quer ter sua vida transformada, coloque a presença de Deus no lugar de honra e trate o que é sagrado como sagrado. Não é qualquer coisa. Sabe por quê, pastor? Os milagres não acontecem mais, as curas divinas não acontecem mais, não há mais batismo com o Espírito Santo. As pessoas entram viciadas na igreja e continuam viciadas na igreja. Sabe por quê? Porque não se trata o que é sagrado como sagrado. Porque se tratarmos o que é sagrado como sagrado, aleluia, a glória de Deus se manifesta e o inimigo não tem chance de permanecer neste lugar. Eu tenho um desafio para você que é Rio de Amor, para você que é crente. A partir de hoje tratemos as coisas de Deus de forma sagrada. Tem muito crente que acha isso religiosidade. Eu não quero saber o que acham, eu quero saber o que a Escritura diz. Sai dessa, viu? Deus está falando com gente aqui. Sai dessa, de tudo aquilo que é sagrado, que é a ordenança de Deus, que leva para o caminho da santidade, de obediência à palavra de Deus, ser tratado como religiosidade. Não é religiosidade não. Quem diz isso é Satanás e os seus demônios para enganar a muitos. Obedecer à palavra de Deus, tratar o sagrado como sagrado, é a vontade de Deus. Manifesta o poder de Deus para a libertação, para a salvação de pessoas. Amém? Para a gente correr aqui, senão eu me empolgo na mensagem aqui, quando vejo já foi 1 hora. Outro ponto interessante que nós precisamos observar aqui: quando eles trazem a arca para o templo agora, Salomão faz sacrifícios. Você leu aqui, ele faz sacrifícios para oferecer a Deus, para que pudesse ser então transportada a arca com segurança. Outro princípio: para mover a presença de Deus é necessário haver sacrifício envolvido. Sacrifício nos nossos dias não é sacrifício de animais, obviamente não. Sacrifício da oração, sacrifício do jejum, sacrifício da renúncia, para atrair a presença de Deus. Salomão sacrificou aqui, se eu não me engano está no versículo 6, você pode acompanhar aí. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que se não podiam contar nem numerar, por causa da sua multidão. Um grande sacrifício, uma grande oferta, para que eles pegassem a presença de Deus e colocassem no lugar que é devido. Então nós precisamos entender isso. Sacrifícios dos nossos dias, jejum, oração, consagração, vida de santidade, nos permitem ter acesso à presença de Deus. Amém? Quarto ponto: tocar o sagrado necessita de santificação. Está lá no versículo 11: e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se achavam se santificaram, sem guardarem suas turmas. É necessário, para tocar a presença de Deus, santificação. Você percebe que o tema fica redundante nas mesmas coisas? Você sabe que o tema santificação é algo que está em desuso no meio cristão, mas é a vontade de Deus. O que é santificar-se? Separar-se. O que é santificar-se? Ser diferente, ser separado. Santificar, ser separado. Se nós formos iguais ao mundo, as mesmas atitudes, não há santificação. E sem santificação, ninguém pode ver a Deus e tocar na presença de Deus. É um engano do diabo dizer para muitos que sem santificação a gente tem acesso à presença de Deus. Tem nada. Você tem acesso ao movimento cristão, da fé e tal, mas a presença de Deus que transforma a vida, que nos enche do Espírito Santo, que manifesta a visão, dons espirituais, cura divina, línguas estranhas, dá autoridade contra espíritos imundos, tem que ter santificação. Amém, queridos?
Estou pregando para você porque a partir desse tempo nós vamos voltar aos nossos cultos presenciais. Nós queremos ver coisas novas de Deus na nossa vida, amém? Na nossa igreja, não é verdade? Então é necessário valorizar a presença de Deus, colocar no lugar que é devido, tratar o sagrado como sagrado, oferecer uma vida a Deus de sacrifício vivo. Nosso culto nacional, um sacrifício vivo, uma vida de jejum, de oração, de consagração, de estudo da palavra, uma vida de santificação. Para trazer de forma bem clara, aquele que fala palavrão tem que parar de falar palavrão. Aquele que é viciado nas drogas tem que largar o vício. Aquele que é viciado na bebida, no cigarro, na pornografia, tem que parar de fazer para que a presença santa de Deus se manifeste e transforme as nossas vidas, alcance os nossos familiares. Oh, aleluia! Está entendendo isso? Isso é para você, é para mim, é para todos nós que estamos aqui juntos nesse culto. É necessário santificação. Para a gente ir concluindo, outros temas importantes estão dentro do texto. Eles começam depois de tudo isso, da santificação, de honrar a presença de Deus, de trazer a presença de Deus simbolizada pela arca. Eles começam a adorar, louvar a Deus, adorar, louvar a Deus, com som de trombetas, com instrumentos, símbolos sonoros, instrumentos de música. Os sacerdotes, os adoradores começam a levantar a voz em uma só voz, declarando como está escrito lá no versículo 13, aleluia, jogando no versículo 13, diz assim: eles adoravam dizendo: o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre, em uma só voz. E o louvor e a adoração começou a subir, de tal forma que Deus não resistiu, foi atraído àquela casa que para Deus era uma humilde casa construída por mãos humanas. A Bíblia diz que Deus desce no meio da casa, a sua presença enche o templo, que nem os sacerdotes conseguiam ficar de pé. Tamanho poder de Deus que foi liberado. Sabe o que eu aprendo aqui, Lucas? Quando nós adoramos a Deus com uma vida de santificação. Oh, aleluia! Quando adoramos a Deus santificados, venerando a sua santa presença, quando a nossa vida é uma vida de oração, de jejum, de estudo da palavra, de distância da cultura do mundo, e nós começamos a adorar a Deus, erguer nossas mãos e dizer: glória a Deus, aleluia, porque a sua benignidade dura para sempre, Senhor. Nós amamos a sua presença, o próprio Deus é atraído, se levanta do seu trono e vem manifestar a sua presença junto destes. Aleluia. Minha oração nesse dia é que Deus faça isso conosco. Ele venha sobre nós de forma tão intensa que nós não consigamos mais ficar de pé. E à medida que formos adorando, os demais, aqueles que têm problemas espirituais vão sendo liberados, aqueles que têm enfermidades vão sendo curados, aqueles que precisam de salvação vão sendo salvos, começam a participar das coisas da igreja e tem sua vida transformada, aprendam o evangelho e vivam o novo de Deus. É para isso que estamos aqui. Aleluia. O tema da mensagem nessa noite: o valor da presença de Deus. Você que está me ouvindo nessa noite, já vou encerrar. Você que está me ouvindo nessa noite, que quer transformação na sua vida, valorize a presença de Deus. Para concluir, 2 Coríntios, no mesmo texto, no mesmo livro, capítulo 7 e 14, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você se humilhar, ouvir essa mensagem, que é simplesmente o que está escrito no texto, mais simples que isso é impossível. Se você se humilhar, que é o quê? Não, realmente, eu não tenho valorizado a presença de Deus. Verdade, a minha vida não tem sido uma vida de santificação. É verdade, eu vivo só uma rotina religiosa, algo sem relevância de verdade para mim.
Se você se humilhar, reconhecer e mudar isso no seu coração e desejar mudança na sua vida, o Senhor vai ouvir do céu, vai perdoar os seus pecados e vai sarar a sua vida para sempre, meu irmão. Amém? Então quero convidar você, onde você estiver, você que ouviu essa palavra, que recebeu essa palavra em seu coração, coloca a mão no teu coração, onde você estiver aí, fecha os seus olhos, eu vou orar por você, e a partir de hoje a tua vida muda. A partir de hoje a tua história não será mais a mesma, porque Deus está entrando agora aí na sua casa e no seu coração. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai santo, nessa noite, Senhor, nós ouvimos a tua santa palavra de forma tão simples, meu Pai. E eu peço ao Senhor nessa noite, porque sinto a tua presença, sei que foi o Senhor que falou entre nós nessa noite. Eu peço nessa noite, Senhor, vai sondando e conhecendo cada coração, Senhor, neste lugar e em cada casa. Vai sondando, Senhor, esquadrinhando os caminhos, meu Pai. Assim como o Salmos 139 diz, Senhor, esquadrinha os nossos caminhos, Pai. Vê se há algum caminho mau e nos coloca num caminho de retidão. Eu te peço nessa noite, meu Pai, faz isso com cada pessoa que está, Senhor, conosco nesta reunião. Pai, esquadrinha os nossos caminhos endireita as nossas veredas, meu Pai, porque nós queremos a tua presença, nós queremos a tua glória, nós queremos o fogo divino, sobrenatural do céu, sendo estabelecido e liberado sobre nossas vidas, meu Pai. Nós queremos ver os milagres, nós queremos ver a prosperidade, nós queremos ver a cura divina, nós queremos ver o novo do Senhor na nossa história. Nós não queremos, Senhor, viver de testemunhos do passado, nós não queremos, Senhor, viver uma vida, Senhor, de rotina religiosa, mas nós queremos, Senhor, a emoção da fé, o andar contigo, enfrentar gigantes, derrubar muralhas. Deus maravilhoso, nessa noite eu oro ao Senhor, suplico ao Senhor, meu Pai, para que nós venhamos a valorizar a tua presença, meu Pai, e nos humilharmos diante de ti, para que o Senhor faça como o Senhor fez nesses dias aqui que nós lemos. O Senhor venha com poder e glória, meu Pai, e transforme as nossas vidas para sempre. Senhor, visita este homem, esta mulher, meu Pai, que está em depressão, em crises de ansiedade, possessos de espíritos imundos. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, vai liberando este homem, esta mulher, e revela a tua glória, revela a tua presença, meu Pai. Que a palavra liberada nessa noite alcance esses corações, alcance essas vidas, meu Pai, e promova a transformação em nome de Jesus Cristo, meu Pai. E cada pessoa que nos ouve nessa noite, Pai, se levante, Senhor, das cinzas, para viver uma vida de santidade, para estudar a tua palavra, para praticar os princípios da palavra. Todos aqueles que estão presos nos vícios, todos aqueles que estão presos na prostituição, todos aqueles que estão, Senhor, imersos na cultura deste tempo, desta geração, presos, Senhor, à imoralidade, Senhor, às brigas, às confusões, que sejam libertos agora, pelo poder de Deus, meu Pai. E que cada pessoa que nos ouve, Senhor, tenha a sua vida transformada nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, para o louvor da tua glória, Senhor. Amém e amém. Amém, meu irmão. Glória a Deus, glória a Jesus.